Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 134 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Esdras, capítulo de número 5, 6 e 7. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe essa playlist com os seus amigos. Vamos ler então os nossos capítulos do dia. Capítulo de número 5 de Esdras vai dizer assim: O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Zozadaque, começaram a construir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Neste tempo, Tatenaia, governador da região deste lado do Eufrates, e Setar-Bozenai e os seus companheiros vieram até eles e assim lhes perguntaram: Quem deu ordem para vocês construírem este templo e restaurarem esta muralha? Perguntaram mais: E quais são os nomes dos homens que estão construindo este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dário e viesse a resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta de Tatenai, o governador da região desde o lado do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarazaquitas, que estavam desde o lado do rio, enviaram ao rei Dário, na qual lhe deram um relatório dos seguintes termos: Ao rei Dário, toda a paz. Saiba o rei que nós fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus, que está sendo construído com grandes pedras. A madeira está sendo colocada nas paredes, e as obras estão sendo feitas com diligência e avançando nas mãos deles. Perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: Quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e restaurarem esta muralha? Além disso, perguntamos também pelos nomes deles para informar ao Senhor para que pudéssemos enviar por escrito ao rei os nomes dos homens que são os chefes deles. Esta foi a resposta que nos deram: Nós somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo que há muitos anos tinha sido construído, o qual um grande rei de Israel construiu e terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a Deus dos céus a ira, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual destruiu este templo e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, deu ordem para que esta casa de Deus fosse reconstruída. Também os utensílios de ouro, a prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha levado no templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá. E foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem tinha nomeado governador, e a quem disse: Pegue estes utensílios, vá e leve-os ao templo de Jerusalém, e que a casa de Deus seja reconstruída no seu antigo lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém. E daí para cá, o templo tem estado em construção, mas ainda não está acabado. Agora, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia se é verdade que há uma ordem do rei Ciro para reconstruir esta casa de Deus em Jerusalém, e que o rei nos faça saber a sua vontade quanto a isso. Capítulo de número 6. Então o rei Dário deu ordem e foi feita uma busca aos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Equibatana, a fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: O rei Ciro, no primeiro ano de seu reinado, baixou o seguinte decreto: Com respeito à casa de Deus em Jerusalém, ela deve ser reconstruída
para ser um lugar em que se ofereça sacrifícios. Os seus fundamentos serão firmes, a sua altura será de 27 metros e a sua largura será de 27 metros, com 3 carreiras de grandes pedras, uma carreira de madeira nova. As despesas serão pagas pelo Palácio Real. Além disso, os utensílios do ouro e da prata da casa de Deus que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, levados para a Babilônia, serão devolvidos para o templo de Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. E agora, você, Tetanai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Fazaquitas, que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Não interrompam a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Também estou decretando que vocês devem fazer com esses seus judeus para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos recebidos da região do outro lado do rio Eufrates, se paguem diligentemente a despesa a estes homens para que a obra não seja interrompida. Também lhes seja dado dia após dia, sem falta, aquilo que necessitam, novilhos, carneiros e cordeiros, para os holocaustos ao Deus dos céus, e também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Isso para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida dos reis e dos seus filhos. Também estou decretando que, se alguém alterar este decreto, uma viga seja arrancada da sua casa e que ele seja levado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho, que o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todos os reis dos povos que estenderam a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que se executa com toda diligência. Então Tetanai, governador da região deste lado do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram com toda diligência, segundo o que o rei Dário havia decretado. Os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Reconstruíram o templo e o terminaram segundo a ordem do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Terminaram a construção deste templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número de tributos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que voltaram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado e todos, sem exceção, estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que voltaram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, os filhos de Israel que tinham voltado do exílio comeram a Páscoa, juntamente com todos os que uniam-se a eles, se haviam separado das coisas impuras dos gentios da terra para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos
as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Capítulo de número 7. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio à Babilônia. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão do Senhor Deus estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isso foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês e no 1º dia do 5º mês, chegando a Jerusalém, porque a mão bondosa do Senhor estava sobre ele, porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos, os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o escriba versado nas palavras nos mandamentos e nos estatutos que o Senhor deu a Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu, paz perfeita. Eu estou decretando que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir com você para Jerusalém, que vá. Você está sendo autorizado pelo rei e os seus 7 conselheiros para fazer uma averiguação em Judá e em Jerusalém, segundo a lei do seu Deus, o qual está em suas mãos. Leve a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Leve também a prata e o ouro que você achar em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para o templo de seu Deus em Jerusalém. Empregue este dinheiro com diligência e compre novilhos, carneiros, cordeiros com as suas ofertas de cereais e as suas libações para oferecer sobre o altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Com o resto da prata e do ouro, você e seus irmãos podem fazer o que acharem melhor, segundo a vontade de seu Deus. E os utensílios que lhes foram dados para o serviço na casa de seu Deus, restitua-os diante de Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para o templo de seu Deus e que você tiver de providenciar será pago pela casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, estou decretando a todos os tesoureiros que estão do outro lado do Eufrates e que segue o que segue. Entreguem diligentemente tudo que o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu, solicitar. Até 3.400 quilos de prata, 10.000 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Tudo que for ordenado pelo Deus do céu, que se faça com exatidão para o templo do Deus do céu. Pois porque haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos? Também informamos a respeito de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros e todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito importar-lhes nem direito, nem impostos, nem pedágios. E você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrates. Isso é, todos os que conhecem as leis do seu Deus e que eles sejam ensinados aos que não se conhecem. Todo aquele que não observar a lei do seu Deus
e a lei do rei com diligência, será condenado ou à morte ou ao deserto, ou ao confisco de bens ou à prisão. Bendito seja o Senhor, Deus dos nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adorar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Assim eu me animei, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. E é isso, essa é a nossa leitura de hoje. Comenta aqui o que você achou mais interessante nos comentários. Um beijo da Sá e até amanhã!